voltar a falar sobre a votação do PL antifacção na Câmara dos Deputados, acontecendo nesse momento. O projeto tem como base o texto elaborado pelo governo federal e é relatado pelo deputado Guilherme Derrite, parlamentar da oposição. Por falta de consenso, a votação chegou a ser adiada na Câmara. Já está na sexta versão, foi adiada na semana passada para hoje. E o CNN Arena quer saber, esse projeto de Derrite resolve o problema da segurança pública? Para responder essa pergunta, nós receberemos aqui os deputados Sanderson, o Biratã Sanderson, do PL, e Tabata Amaral, do PSB, que estão nesse momento no Salão Verde com a repórter Carol Rosito. 2 minutos para cada resposta. Carol, começo por você. Obrigada pela participação aqui aos deputados. Oi, Juliana. Boa noite mais uma vez para você. Boa noite aos deputados Sanderson, deputada Tabata. Deputada, começo perguntando então para a senhora, vamos tentar respeitar esse tempo de 2 minutos e entender esse projeto, a última versão que foi apresentada há pouco dentro do plenário, inclusive pelo relator Guilherme Derrite, traz essa solução em relação ao combate ao crime organizado, ao combate de facções criminosas no país, que era originalmente a intenção do texto enviado pelo governo? Eu venho de São Paulo. Eu cresci em uma ocupação, cresci na periferia. E quem vem, de fato, da periferia não aguenta mais. Então, nós precisamos, sim, de um projeto que avance no combate ao crime organizado. Eu tenho dito, o crime organizado está cada vez mais sofisticado no Brasil, atuando em vários mercados. Erra quem pensa que o PCC, por exemplo, só atua na venda de cocaína. Atua também na adulteração de combustíveis, tem inúmeros postos de combustível Brasil afora, o uso da tecnologia, não olha mais para fronteiras. Enquanto isso, a gente vê que as polícias, que os estados ainda atuam de forma descoordenada. Então, esse texto ele é importante, ele traz um avanço, é por isso que o governo federal enviou o texto para cá, e eu pontuo aqui um avanço que ainda faz falta e uma crítica a esse processo. Nesse meio tempo, a gente foi e voltou com o texto muitas vezes. O Derrite apresentava, recuava. Apresentava, era criticado, recuava. Por que tanto recuo? Por que ele foi tão criticado? Porque ele tentou fazer um uso político desse texto. Tarcísio, governador de São Paulo, que é o chefe dele, é pré-candidato à presidência da República, e a gente viu ali uma tentativa de se colocar o Estado contra o governo federal, as polícias estaduais contra a Polícia Federal e até enfraquecer a Polícia Federal se tentou. Essa é a minha crítica. Esse tema é sério demais. Não deveria ser Lula contra Tarcísio, Derrite contra não sei quem. Deveria ser quem de fato está cansado do crime organizado, trabalhando pelo melhor texto para enfrentar os criminosos. E o que falta no texto ainda? Porque a gente criticou, ele teve que recuar e não está mais mexendo com a Polícia Federal. Mas tem uma coisa que ele ainda não explicou no texto, que é o quê? Ele olha acertadamente para quem está com fuzil na mão, para quem está na favela, para quem está na comunidade, para quem está aterrorizando a população, mas o texto é mais leve e, em alguns casos, nem olha para aquele crime de colarinho branco. É o empresário, é o político, é quem está envolvido com crime organizado, quem está lucrando, que tem uma pena muito mais leve. Então, eu estou com uma emenda, estou trabalhando para a gente aprovar ela, para que se olhe com o mesmo peso, a mesma medida para quem está na rua, mas também para quem está na Faria Lima, no escritório, lucrando com crime organizado. Muito obrigado pelo convite, Carol. Cumprimentos, deputada Tabata Amaral. Hoje, para nós, um dia histórico, porque finalmente o Congresso Nacional está debatendo um tema que é de anseio nacional. Qual seja, o enfrentamento efetivo e concreto às facções criminosas que há muitas décadas faz a população brasileira refém e cativa das ações do crime organizado. Vejam, isso que aconteceu agora no Rio de Janeiro é apenas uma fotografia. Se nós formos olhar, a Tabata é de São Paulo também tem o mesmo problema. Nordeste, a maioria das capitais do Nordeste também tem problemas de dominação territorial. Lá no sul do Brasil, no meu estado do Rio Grande do Sul, também há dominação territorial de facções. Isso acontece por quê? Porque o Estado brasileiro, nesses últimos 30 anos, governado majoritariamente por políticas de esquerda, permitiu que o crime organizado se agigantasse como está hoje. Então, agora, hoje, finalmente, estamos debatendo esse assunto. É um assunto que não permite a politicagem, é um assunto sério,
que precisa de técnica para tentar achar saídas. Eu tenho muita convicção, estou no meu segundo mandato como deputado federal, tenho 25 anos de Polícia Federal e posso afirmar, não vai ser apenas com modificações legislativas que nós vamos resolver esse processo. Precisa de investimento. Eu digo sempre, Tabata, segurança pública são os 3 Is: investimento, integração e inteligência. De nada adianta nós termos aqui, e vamos aprovar, mas termos aqui uma legislação moderna se os governos federal e estaduais não quiserem investir dinheiro. Segurança pública carece de orçamento e hoje vimos que os estados trabalham amadoristicamente. O governo federal, então, nem se fala, porque nós, nem Ministério da Segurança Pública nós temos, a própria Polícia Federal sem dinheiro, não tem dinheiro hoje no governo Lula, nem para a confecção de passaportes, as diárias dos policiais federais estão atrasadas, postos da Polícia Rodoviária Federal sendo fechados, então o governo Lula, ao contrário do que diz, não prioriza lá na ponta o combate ao crime organizado. Então vamos agora, aqui no Congresso, iniciar esse processo, que é complexo. Não depende só do Congresso, é Poder Legislativo, Poder Judiciário tem que ajudar e o Poder Executivo também ajudar com orçamentos pesados para aí sim termos chance de vencer o crime que está organizado e nós, enquanto Estado, absolutamente desorganizados. Deputados, vou convidar a Ju para a nossa conversa. Deputados, tem um ponto aqui que recebi avaliado pelo Ministério da Justiça, que é essa questão da transferência de fundos, né, de recursos que deixariam de ser da União, passariam ali para os cofres estaduais para o combate ao crime organizado. Tem uma avaliação do Ministério da Justiça que isso pode empoderar as polícias e criar ali um espaço para abuso de poder, pensando que tem uma relação ali ruim, né, de milícias em determinados estados com as polícias locais. Queria uma avaliação do deputado Sanderson sobre isso. Há brechas nesse texto para que esse combate à criminalidade seja ruim, possa abrir espaço, na verdade, para a criminalidade? Primeiro, eu sou daqueles que acham que segurança pública precisa ter orçamento próprio. Assim como tem orçamento para a educação, e a Tabata é uma autoridade em educação, assim como o governo federal, por exemplo, tem orçamento próprio para a saúde pública, por que nós não temos no âmbito federal um orçamento para a segurança pública? Tem que viver de fundos. Esses fundos são estáveis. E mesmo assim, os fundos são contingenciados. Então, o relator Guilherme Derrite, responsável que é, estabeleceu que isso vai ser votado aqui no plenário, nós é que vamos decidir. Mas ele estabeleceu que o Fundo Nacional de Segurança Pública será dividido. As apreensões feitas pelas polícias dos estados ficarão com as polícias dos estados. As apreensões feitas pela Polícia Federal e pela própria Polícia Rodoviária Federal ficarão com a União. Eu acho que é uma repartição justa de uma migalha, porque o fundo trabalha com migalha. Nós precisamos de um orçamento grande, incorporado, um orçamento com musculatura para enfrentar o crime que, como eu disse, está organizado e nós, âmbito nacional, trabalhando amadoristicamente. Já passou do tempo de nós termos um Ministério da Segurança com um orçamento próprio. Se a falta de segurança, a violência urbana, tem afligido a população brasileira como um todo, por que ainda não temos um orçamento destinado com exclusividade para a segurança pública? Precisamos trabalhar ainda com fundos. Esses fundos, como eu disse, não resolvem nada, são paliativos que apenas trazem ali uma viatura, um conjunto de recursos para fazer enfrentamento esporádico de uma ação. Nós precisamos de um orçamento estável, todos os anos, forte, com a dinâmica possível de enfrentar o crime organizado. Avaliação da senhora. A gente gastou um tempão nas últimas semanas nesse debate que eu sinceramente acho que é pequeno. De um lado, Derrite e Tarcísio tentando enfraquecer a Polícia Federal. Por quê? Porque o Tarcísio se coloca como pré-candidato à presidência da República e do outro, o governo, obviamente, defendendo a Polícia Federal. Por conta da pressão que a gente exerceu para dizer que não, a gente não ia deixar que a politicagem enfraquecesse a Polícia Federal, esse tema avançou. E a gente tem um texto hoje que é mais consensual. Mas eu chamo a atenção que a gente ficou nessa briga besta de pré-candidatos, que apequena o debate, porque ele deveria ser muito mais profundo do que isso, e a gente não está olhando para uma questão que eu volto a dizer, é o crime cometido pelo tal do colarinho branco. Hoje, a gente tem denúncias muito graves, inclusive sendo investigadas, de que aqui no Congresso Nacional
se tem representantes do crime organizado. É a entrada do crime na política institucional. Crime esse que a gente já sabe que está, sim, ganhando licitações. Por exemplo, Transwolf e Upbus lá em São Paulo, ligadas ao PCC, tinham um contrato com a prefeitura. Então, para mim, esse é o X da questão e, para mim, esse é o ponto de batalha. Por que é que o DERIT ainda não avançou, ainda não incluiu esse colarinho branco? Essa pessoa que está lá na Faria Lima, e é uma coisa que eu tenho até dito, vamos olhar para a Operação Carbono Oculto, que aconteceu lá em São Paulo. 30 bilhões de reais do PCC sendo lavados por fintechs na Faria Lima. Quem estava fazendo isso não estava usando esse dinheiro para comprar pirulito, para comprar bala. Era para comprar armamento, era para enfrentar a polícia, era para se alimentar do sofrimento das pessoas. Então, não vamos desviar o foco. A quem interessa que a gente tenha um texto que corretamente é duro com quem está com um fuzil na mão na favela, mas que não quer ser duro com quem está comandando tudo isso, seja da Faria Lima ou, infelizmente, do Congresso Nacional. Precisamos avançar nesse ponto. O Pedro também tem uma pergunta. Boa noite, deputados. A mesma pergunta para os dois, começando pelo deputado Sanderson. A questão da equiparação entre facção terrorista e facção criminosa e terrorismo é uma página virada ou existe a possibilidade de retomarem o projeto do Danilo Fortes e tratar desse tema novamente no Senado? Deputado. Não é página virada. Nós, inclusive, hoje aqui vamos apresentar um destaque para incluir essa equiparação das facções criminosas de atuação interestadual e até, eu diria, internacional a grupos terroristas. Isso podia ter sido resolvido muito facilmente pelo próprio governo Lula, mas o governo federal é resistente. O ministro da Justiça já falou que não fez e não vai fazer o enquadramento ou a equiparação, vamos dizer assim, das facções criminosas que atuam no Brasil com grupos terroristas. O Paraguai já fez, assinando um protocolo administrativo. A Argentina já fez, assinando um protocolo de intenções de âmbito administrativo. Aqui nós vamos ter que recorrer ao Parlamento, ao Poder Legislativo, quando o próprio Poder Executivo podia ter feito. E não fez por quê? Porque sabemos quem tem as relações espúrias e cabulosas com um submundo do crime. Quem, aliás, sempre se vangloriou de ter relações com esse submundo do crime, não é a direita, não é o DERIT, não é o Tarcísio, não somos nós da oposição, não somos nós que somos contra a esquerda brasileira, ao contrário, são esses governantes que nos últimos 30 anos acabaram com o país. Em 30 anos eles conseguiram fazer com que o Brasil, que era um país pacífico, pacato, hoje o Brasil é um oásis para o narcoterrorismo e para o narcotráfico. Por quê? Porque governos omissos, deletérios, que permitem que esse tipo de situação acontece, não mandando forças policiais, não mandando forças para o controle de fronteiras. As nossas fronteiras, eu conheço, nossas fronteiras estão totalmente abandonadas e esse abandono faz com que as capitais sejam irrigadas com munição, com fuzis de alto calibre, com cocaína, com maconha. Nós temos aí não só o narcotráfico, mas o comércio de pirataria muito grande no Brasil, tudo porque as nossas fronteiras foram abandonadas por governos de esquerda sucessivos. Desde FHC, depois Lula, depois Dilma, esses irresponsáveis abandonaram o Brasil e hoje a população se sente simplesmente abandonada à própria sorte. Por isso o parlamento hoje tem que agir e vamos agir. Temos coragem sim para enfrentar faccionados, sejam eles delinquentes de rua, sejam do colarinho branco. Aliás, eu sou daqueles que colarinho branco, corrupto, tinha que ter pena de morte inclusive, porque a corrupção é assim o câncer que tem acabado com o Brasil, infelizmente. Deputado, dado que o deputado Sanderson disse que apoia a minha proposta de que a gente tenha a mesma dureza no enfrentamento com quem está com fuzil na mão, mas também com quem está comandando o crime, eu convido ele e pergunto a ele se assina a minha emenda para que a gente também possa ter essa mão dura com quem comanda, com quem é o cérebro. E falando sobre a equiparação com o terrorismo, eu queria perguntar para vocês que estão nos acompanhando, vocês realmente acham que essa cortina de fumaça é isso que vai resolver? Porque
porque o próprio Derrite, por pressão ou porque teve que cair na real, entendeu que essa defesa dos bolsonaristas de que, olha, equipara ao terrorismo, assim o Trump pode invadir o Brasil e resolver. Gente, que maluquice! Isso atenta contra a nossa soberania nacional, isso não resolve nada. Quem de fato entende de combate a crime organizado, sabe que a gente se enfrenta o crime organizado quando a gente sufoca o dinheiro, quando a gente vai atrás de quem está lavando o dinheiro, quem é o político que está cobertando tudo isso, qual é o mercado que está dando lucro. Não dá para você achar que PCC, uma organização que hoje está cada vez mais sofisticada, vai ser enfrentada apenas no enfrentamento com arma na mão. É claro que esse enfrentamento tem que acontecer, mas quer pegar o peixe grande, quer de fato sufocar o que está acontecendo, tem que ir para cima dos poderosos. A gente sempre traz o exemplo. Al Capone, um dos maiores terroristas não, mas um dos maiores mafiosos americanos, ele não foi preso pelos crimes múltiplos que cometeu. Inclusive de homicídio, ele foi preso por não ter declarado os seus impostos corretamente. É também indo para cima de políticos corruptos, indo para cima de poderosos, de gente que está lavando dinheiro do crime organizado, que a gente vai fazer esse enfrentamento. E se tiver oportunidade, queria saber se o deputado Sanderson assina a minha emenda para que a gente possa fazer esse combate. Vai responder, deputado? Sim, vou assinar agora. Perfeito. Bom, Ju, vou liberar os deputados, aqui a deputada Tabata, deputado Sanderson, porque a discussão dentro do plenário da Câmara dos Deputados está em andamento, com essa expectativa do presidente Hugo Mota iniciar a votação a qualquer momento. A gente sabe que nesse momento ele está tendo uma pequena reunião nos bastidores também, ouvindo outras lideranças, mas, ao que tudo indica, esse projeto vai ser discutido sim, ainda na noite desta terça-feira, portanto, longo trabalho pela frente para os senhores, por isso eu agradeço a participação. Obrigada. Juliana. Obrigada, Carol. Deputados Sanderson e Tabata Amaral, seguimos de olho aí na Câmara dos Deputados. Obrigada pelo debate por aqui.